O Brasil eliminou o sarampo em 2016, graças a extensas campanhas de vacinação, uma população altamente vacinada, o que impossibilitou do vírus circular aqui entre nós. Infelizmente, em 2018, depois de grandes surtos, especialmente na região norte e sudeste do país, que contabilizaram praticamente 40 mil casos da doença, nós perdemos essa certificação e agora, em 2024, depois de mais de 2 anos novamente sem casos de sarampo, recebemos a certificação, a recertificação de zona livre da doença. Para falar sobre esse tema atual e ainda que nos coloca em risco, nós temos aqui no R3K, né, Rosana, o prazer e a honra de receber a jornalista Cássia Godoy. Cássia Godoy, conhecida de todos, na voz inconfundível da Rádio CBN, que faz programas a manhã toda, né? Na CBN há tantos anos. Quem mais trabalha na CBN. Exatamente. Vou gravar isso e mostrar para a chefia. Obrigada, gente. A gente encaminha esse áudio. Obrigado por estar conosco, Cássia. É um prazer recebê-la aqui. Nós já conversamos tantas vezes à distância, virtualmente, nas entrevistas todas. Agora, nossa vez de trazer você para cá. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com vocês, doutor Kifuri e doutora Rosana, que são fontes tão importantes de saúde para a gente no jornalismo. E a gente sabe como esse tema é daqueles temas centrais em qualquer tipo de cobertura jornalística, porque saúde é aquilo que toca a vida de todos nós, né? Interessa a todos, né? Interessa a todos. É isso aí. O sarampo realmente para nós sempre foi uma pedra no sapato na infância, né? Uma das principais causas de morte nas crianças antes da era da vacinação, né? Associada à desnutrição, o sarampo sempre trouxe uma grande repercussão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? É isso. E é um assunto muito importante, porque imagina a gente ter essa situação, né? De já ter sido um país com uma certificação, de estar livre de uma doença, perder isso e agora, felizmente, recuperar. E até eu queria perguntar para vocês a respeito desse assunto. Quando a gente pensa, por exemplo, em vacinação, uma doença para a qual tem vacina, a gente tem essa vacina disponível, não tem esse problema. Eu me lembro que na minha infância, a questão da vacinação não era nem discutida. É isso. Era um ponto pacífico. Existe vacina para uma doença. Chegou a hora de tomar essa. Chegou a hora de tomar essa, a criança toma a vacina, uma série de mecanismos para ajudar nesse processo. Então, um sistema de vacinação que funcionava. Em algumas circunstâncias, a escola ajudava, a gente recebia algumas imunizações na escola. O que aconteceu para a gente chegar nesse ponto com o sarampo de voltar a ser uma preocupação no Brasil, doutora Rosana? Eu começaria dizendo, primeiro, lógico, estamos muito felizes de ter você aqui, né? Eu sempre brinco que a nossa palmeirense querida aqui, a Cássia Godoy, está com a gente hoje. Mas eu te diria o seguinte, o Brasil, lógico, é um país continental, a gente sabe a dificuldade que a gente tem em termos de capilaridade para você realmente vacinar a população necessária nesse país, mas sempre foi uma questão de um enorme orgulho que a gente tinha em relação a isso. O sarampo, especificamente, ele nunca deixou de circular, o vírus do sarampo, ele nunca deixou de circular em vários locais do mundo, né? E não são poucos, são vários. Nos Estados Unidos, na Europa, em vários locais, etc. E é um vírus de muito fácil transmissão. E com a globalização, é óbvio que se a gente não quer ter a reintrodução desse vírus no nosso país, nós temos que ter uma população com uma cobertura vacinal, ou seja, o número de pessoas vacinadas com a idade própria é de 95%. Isso é um tremendo desafio, mas a gente sempre alcançou. De uns anos para cá, e a gente fala, né, 2015, 2016, que foi exatamente no período que a gente começa a ter de novo novos casos e novos surtos. Porque se você tem uma população com uma cobertura vacinal mais baixa, e mais do que isso, Cássia, quando a gente fala em uma porcentagem, eu não estou falando que todos os municípios são iguais. Tem município que está com 50% de cobertura e tem município que está com 99%. A média vai estar tanto, mas isso, quando você tem uma doença com esta característica de transmissão respiratória e super fácil transmissão, quando você tem um bolsão de pessoas não imunes, que são pessoas vulneráveis, suscetíveis à doença, você tem a volta da doença. Então, eu acho que uma das características importantes, daí vem pandemia, que faz de novo questionamento em relação à eficácia das vacinas, à necessidade das vacinas. Sarampo é uma doença que, se você pega
os pediatras mais jovens, muitos deles antes de 2016, nunca tinham visto sarampo, graças à vacinação. Então, acho que é um conjunto de coisas que faz com que o vírus, infelizmente, retorna. Tem um número grande de casos. Em 2018, a gente acaba deixando de ter o nosso certificado para recuperar agora, depois de... E eu quero deixar aqui claro, né, que o Renato teve uma participação super importante nessa reconquista, né? O Renato foi um dos nossos médicos aqui brasileiros que fazem parte da OPAS, etc., e que mostrou todo o relatório e o quanto o Brasil, de fato, ficou uma zona livre de sarampo nos últimos anos. Agora, doutor Renato, o sarampo é uma doença que a gente foi deixando de ter contato, felizmente, né? E, como disse aqui a doutora Rosana, a ponto de alguns médicos mais jovens não terem muito conhecimento, digamos, prático sobre a doença. E é uma doença que pode ser uma doença grave, né? Pode. Esse é o grande desafio das vacinas, né, Cássia? A gente controla essas doenças, a gente faz desaparecer uma geração seguinte que já nasce ou que não convive mais com essas doenças, acabam perdendo um pouco essa percepção de risco. Geração de famílias, geração de profissionais da saúde também, né? Que na sua escola de medicina não viram mais sarampo e recomendam, diferente do que a gente fazia na minha época, por exemplo, de recomendar de maneira muito enfática. A gente via crianças paralisadas, sequeladas de paralisia infantil, crianças morrendo de sarampo, internadas por coqueluche, com meningite. Então, isso nos tocava no dia a dia, a população e nós médicos. Isso fazia com que sem percepção de risco dessas doenças era muito maior no passado, o que a Rosana demonstrou bem que alcançou. E aquilo que você falou, era natural se vacinar. Ninguém quer ficar doente. Então, na hora que você tem o controle dessas doenças, a motivação, por mais paradoxal que possa ser, a própria motivação em se vacinar cai. Você não se sente ameaçado. Terreno fértil para minar a confiança da população, mas você vai vacinar mesmo? Precisa? E os efeitos? Essas vacinas foram testadas. Então, é um terreno propício para desinformação e o grupo antivacina acabar prosperando aqui entre nós. Ah, mas não caiu tudo? Por que só o sarampo é o problema? É isso que a Rosana falou. Porque é o primeiro a dar as caras quando você tem baixas coberturas vacinais. Ele é muito mais fácil de transmissão, muito mais fácil. Ele está disperso no mundo todo. Nós vamos continuar recebendo pessoas com sarampo, porque as pessoas viajam. Sim. Então, nós precisamos manter a nossa população vacinada. E o grande esforço que a gente tem feito para recuperar todo esse status vacinal começa a ter efeito no sarampo, no risco de reintrodução de outras doenças. E o sarampo é grave realmente. O sarampo, para cada 1.000 casos, estima-se uma morte. No último surto que nós tivemos em 2017, 18 e 19, foram 40 mil casos com 42 mortes por sarampo. Doença evitável, né? Quer dizer, com uma simples vacina barata, 100% dos países do mundo têm vacina do sarampo disponível. Quer dizer, é uma doença hoje que pode ser evitável com a vacinação. E as complicações do sarampo que acabam matando. Pneumonias, infecções no sistema nervoso central, é o que leva muitas vezes o óbito no sarampo. E, doutora, como que é essa vacina do sarampo? Porque também eu sou de uma geração que era assim, a gente nem falava disso, tipos diferentes de vacina. Não, era vacina. É a que tem disponível, toma, funciona. E vacina, é boa. Vacina é boa, vai lá e toma na hora isso. certa. Agora, quando a gente teve a pandemia, a gente começou a discutir, né, os tipos de vacina, como Plataforma, né? Exatamente, como que elas funcionam, como que é a do sarampo? O sarampo, a vacina é um vírus vivo atenuado. Ou seja, é um vírus que, para você ter a resposta imune e criar anticorpos, tem métodos que você pode usar em cima do vírus, térmicos, químicos, para deixar esse vírus bem atenuado a ponto de poder, enfraquecido, a ponto de poder estimular o seu sistema imunológico, a produção da defesa, a produção de anticorpos, sem causar doença, óbvio. Então, esta eu diria que é uma das tecnologias mais básicas da vacinologia, né? Porque com a Covid veio uma série de novas tecnologias. Sim. Essa vacina não, ela é conhecida há muito tempo. A vacina do sarampo, só para a gente lembrar, ela vem junto com rubéola e cachumba, então a gente chama de uma vacina tríplice viral, porque é uma vacina contra 3 vírus. Habitualmente, ela entra no nosso calendário vacinal a partir de 1 ano de idade, porque como a imensa maioria da população brasileira foi vacinada,
tem algum grau de anticorpos e pode passar as gestantes, por exemplo, elas passam esses anticorpos para o fetinho, para o bebê, para os primeiros meses de vida desse bebê, se a gente vacinar logo no início da vida do bebê, é capaz de ter um conflito entre os anticorpos que ele adquiriu da mãe e os anticorpos induzidos pela vacina. Então, habitualmente, a gente espera a partir de 1 ano de idade para não ter essa interferência dos anticorpos maternos. E a partir daí, 2 doses a partir de 1 ano de idade é considerado plenamente vacinado. E eu só quero, não sei nem se o Renato sabe disso, mas acho que o único grande susto que eu dei para os meus pais na minha vida foi o sarampo. É mesmo? Fiquei internada, tive várias complicações, foi um dos grandes sustos que óbvio que eu não lembro nada disso, mas que eu tive lá atrás, na Ainda bem que década. sobreviveu, né? Sobreviveu, um pouco de sequelas. Isso explica algumas coisas, Cássia. Mas foi sim. Então, o sarampo é uma doença que eu respeito muito. Não, a gente tem que respeitar mesmo. Agora, doutor Renato, como que foi esse processo para recuperar essa certificação? Como que isso acontece na prática? Isso não é simples, porque falar, só vacina e acabou. Não é bem assim. A gente precisa demonstrar para os comitês de fiscalização da Organização Pan-Americana da Saúde que você está procurando sarampo, que você está fazendo uma vigilância, que você está colhendo exames de casos suspeitos. Existem todos os indicadores mínimos para você fazer. De acordo com o número de habitantes, você tem que ter, no mínimo, tantos casos suspeitos de febre, de crianças que têm febre, um vermelhão no corpo e tosse, ou conjuntivite, ou uma secreção que suspeite que aquilo possa ser um sarampo. Se você não testa ninguém, você não sabe se está tendo sarampo ou não. Você fala que não tem porque você não testou. Então, você tem um mínimo de testes em cima de população, em cima de casos suspeitos. Esses testes têm que ser processados em um tempo também dentro de indicadores, por tecnologias diferentes, às vezes de anticorpos, às vezes de PCR, aqueles testes moleculares. Esses, além das vacinas e além da vigilância, também você tem indicadores que vão dizer para a gente as fronteiras, como é que estão em termos de entrada e imigração. E no caso de você receber indivíduos de fora do Brasil com sarampo, você tem que ter ações preparadas de bloqueio para esses indivíduos não serem transmissores da doença. Então, só para você ter uma ideia, esse ano foram 4 casos de sarampo importados. Em janeiro, tivemos uma criança do Paquistão, que chegou aqui sem vacina, com sarampo, foi detectado depois que chegou no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele chegou por São Paulo, viajou de avião até Porto Alegre, pegou um ônibus até Rio Grande. Imagina o rastreio de por onde ele andou no período que ele estava de contágio da doença. Então, você tem que fazer todo esse rastreio, procurar essas pessoas que tiveram contato, que sentaram perto no avião, que tiveram contato no transporte público, que viveram na casa com ele, saber a situação vacinal, vacinar essas pessoas que tiveram contato, para que não tenha nenhum caso chamado secundário. Então, esse foi o primeiro. Depois tivemos uma outra em Contagem, em Minas Gerais. Um adolescente de 17 anos foi para a Inglaterra, voltou com sarampo. Esse era vacinado. Curiosamente, a vacina falhou nele. Ele tomou 2 doses de vacina e ainda assim a vacina falhou. Também não teve nenhum caso secundário. E um casal brasileiro, agora em outubro, que teve na Itália. E esse foi curioso, né, Rosana? Porque o Ministério da Saúde da Itália ligou para eles, dizendo que no voo que eles estavam, tinha um caso confirmado de sarampo. Então, o Ministério de lá avisou, olha, no avião todo teve um caso confirmado. E aí eles começaram, 3, 4 dias depois que chegaram aqui em São Paulo, com febre, dor no corpo, mal-estar, tive um contato no voo. 0 casos secundários também. Então, isso é mais uma prova de que a vigilância do Brasil está atenta, que esses casos importados que aconteceram e continuarão acontecendo, não estão desencadeando surtos e epidemias e transmissão do vírus aqui entre nós. Então, esses são os principais indicadores que fizeram com que a gente pudesse demonstrar para essa comissão de verificação da Organização Pan-Americana de Saúde que realmente é muito pouco provável, eu diria quase 100% de chance que não existe sarampo por aqui. O último caso confirmado do Brasil foi em junho de 2022. Esse Amapá. Um caso autóctone. Que foi no Amapá, foi autóctone. Adquirido dentro do Brasil. Junho de 2022. Depois disso, nós não tivemos nenhum outro caso. Tem alguma exigência? Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Todos. A conversa tá boa e eu sou tagarela. Então, Boa, vocês Cássia. controlem o tempo e me avisem. Mas eu fiquei com uma curiosidade agora. Quando a gente viaja para alguns países,
tem uma obrigatoriedade em relação a algumas imunizações. E alguns países são muito rígidos. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia, tinha um aviso, assim, quando eu comprei a passagem, que tinha que tomar a vacina da febre amarela. E que se não tomasse, você não sai do aeroporto. E é verdade, você chega lá... Aliás, às vezes você nem embarca, né? Às vezes você nem embarca daqui. Exatamente. Em relação a sarampo, tem essa obrigatoriedade para quem vem ao Brasil? Não, isso a gente discutiu. Isso chama-se Regulamento Sanitário Internacional, RSI. Né? O Regulamento Sanitário Internacional hoje só obriga febre amarela. Tá? Alguns países instituíram a Covid-19, na época só entrava com vacina de Covid, mas isso já foi discutido muito na Organização Mundial da Saúde, se a gente deveria expandir esse Regulamento Sanitário Internacional para outras doenças. Só entra quem tem pólio, vacina de pólio, só entra quem tem sarampo, só entra quem tem cachumba. São muitas exigências que acabam bloqueando e dificultando muito o acesso, o deslocamento populacional. Isso nunca andou. Ao meu ver, Cássia, essa é uma pergunta, ao meu ver, muito importante para o sarampo em especial, porque se tivéssemos um regulamento internacional, garanto que a gente ia ter muito menos não vacinados do que a gente tem hoje. E só lembrando, né, Rosana, que a vacina hoje está disponível não só para as crianças. No Brasil, até 30 anos de idade, todo mundo pode entrar em qualquer unidade de saúde hoje, são 2 doses para os menores de 30 e para quem tem 30 a 60 anos de idade, uma única dose é suficiente. Então, essas pessoas todos precisam estar com vacina em dia. Ah, não lembro, eu devo ter tomado. Minha mãe fala que eu tomei. Não importa. Se não tem o registro, vai lá e toma. E uma característica da vacina do sarampo que a gente está comentando, eu absolutamente concordo. Eu acho que em termos de importância a nível global, eu diria até que talvez seja até mais importante que a própria vacina da febre amarela, porque a chance de você... Febre amarela é uma doença muito mais... menos urbana e mais em características específicas. O sarampo não, ele é de alta transmissibilidade em qualquer local, inclusive mais urbano. Mas a vacina, assim como a vacina da febre amarela, por ser uma vacina de vírus vivo enfraquecido, como a gente falou, tem, infelizmente, algumas situações de crianças, inclusive, que não podem tomar essa vacina, certo? Ou por uma questão de ter uma doença autoimune, fazendo algum tratamento imunossupressor, uma criança com câncer fazendo uma quimioterapia, uma criança ou um adolescente que está tomando, sei lá, um corticoide numa alta dose. Gestantes. Então, gestantes. Tem situações em que eu não posso vacinar o indivíduo, por mais que ele queira, né? Por ser uma vacina de vírus vivo enfraquecido. Então, daí mais ainda a importância de você ter a população vacinada para exatamente você deixar indiretamente protegido aquelas pessoas que numa sala de aula, em qualquer local, infelizmente não podem ser vacinados. Então, é aquela responsabilidade social que a gente fala. Eu tenho a responsabilidade com a minha saúde, eu me vacino para isso, mas eu também tenho responsabilidade com a saúde dos outros. Então, acho que se entrasse numa regulamentação sanitária internacional, seria, na minha, ótima, uma excelente ideia. E sobre também a imunização, e aí me surgiu aqui uma dúvida. A vacina do sarampo, se eu fizer o ciclo direitinho, que são 2 doses, a exemplo da vacina da febre amarela, é uma para a vida toda? Exatamente. Uma vez que você fez as 2 doses do sarampo a partir de 1 ano de idade, é para a vida toda. Então, você não precisa ficar revacinando. O que a gente tinha comentado só é que caso você não lembre, não tenha carteirinha, não sabe se tomou ou não, é muito melhor você fazer a vacina, uma dose a mais, vamos dizer, entre aspas, não tem nenhum problema do que você não ter a sua proteção. E lembrando, eu tinha comentado da tríplice viral, mas também tem a tetraviral, que também tem sarampo dentro, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, que além de sarampo, rubéola e cachumba, tem também varicela, que é a catapora. Então, as crianças no nosso calendário, com 12 meses, tomam a tríplice viral e daí aos 15 meses, mais ou menos 3 meses depois, fazem a tetraviral, que já é a 2ª dose do sarampo. Ou seja, 12 e 15 meses para todas as crianças na rotina, no calendário. Passou disso, todos nós temos que ter. Se tem menos de 30 anos, 2 doses. Menos de 60 anos, uma dose única é suficiente.
vamos checar e não deixar ninguém aqui escapado da vacinação, né? E mais de 60 anos, como eu, teve a doença. Provavelmente teve a doença. Teve a doença. Numa época que não tinha vacina, então a gente considera aí que é uma doença de alta transmissão. Difícil eu achar alguém com mais de 60 que nunca viu o vírus do sarampo. Uhum. E pode ter algum evento colateral, alguma reação dessa vacina? Pode sim. A vacina é uma vacina, como a Rosana falou, de vírus vivo. Então tem o vírus do sarampo lá, o vírus vacinal, ele não causa doença, mas ele se multiplica no nosso corpo para despertar a nossa resposta de defesa. Então, às vezes dá, não no dia, mas às vezes alguns dias depois, que é o tempo que o vírus leva para se replicar, para se multiplicar, geralmente uns 5 dias depois, pode ter um pouco de febre, dor no corpo, mal-estar, como se tivesse meio uma viремia, uma virose, se sentindo meio mal. Isso acontece, Cássia, mais ou menos em 15% dos vacinados. É bem raro. E passa em 2 dias, né? Não se compara ao que é você ter sarampo, né? Então, as reações qualquer vacina pode ter. A do sarampo é pouco reatogênica, ou seja, só 10 a 15% dos vacinados vão ter essas reações e ela não é imediata. Ela geralmente é depois de uns 5 dias que você recebe a vacina que essas reações podem vir. Leves, transitórias, passam sozinhas, tomarem um analgésico, no dia seguinte você está inteirão. Não tem que ter medo da vacina, não. A gente está conversando aqui sobre essa conquista, né? Que foi o Brasil ter conseguido novamente essa certificação em relação ao sarampo, de a gente não ter mais casos autóctones da doença. Agora, vou viajar, estou pensando nas próximas férias. Tem muitos países que ainda têm uma situação muito preocupante em relação a sarampo, doutora? Sim. Muitos países, em especial, não sei para onde você está programando suas férias, mas caso você tenha, né, esteja pensando, por exemplo, na Europa, 2023 a gente fecha com mais de 40 mil casos na Europa de sarampo. Então, o problema, o Brasil recupera o seu certificado, mas o problema não está resolvido, porque a chance de a gente continuar tendo a introdução do vírus aqui no nosso meio, e por isso que a vigilância é tão importante, né? Você, e quando a gente fala, teve um caso no voo e 2 pessoas pegaram, a gente nem sabe se elas estavam sentadas próximas. É um vírus de muito fácil transmissibilidade. Existem na infectologia poucos micro-organismos que têm essa capacidade tão grande de transmissão, que eles ficam em suspensão no ar, como a gente fala. Não basta só eu ter um contato próximo. Eu posso estar a cadeiras de alguém com sarampo, mas ele pode ficar em suspensão no ar. É o próprio sarampo. O outro exemplo é a própria catapora, que é outra doença também de super fácil transmissão, exatamente por causa dessa característica, e a tuberculose. Então, são basicamente, para resumir aqui, as doenças que realmente têm alta transmissão. Então, se a gente continua tendo casos... Né, coqueluche. Se a gente continua tendo casos de sarampo em outros países, e não é pouca coisa, o Brasil continua sob risco. Por isso que cada um de nós tem que fazer sua lição de casa em termos de vacinação. Desafiador quanto conquistar a certificação é mantê-la, Cássia. Nossa, eu imagino. E é curioso, né? Porque quando a gente fala assim, de países que têm muitos casos atualmente, eu, como leiga, tenho certeza que muita gente imagina que a gente vai falar de países em desenvolvimento, de países mais pobres, e não de países no continente europeu, né? O Brasil e as Américas, de uma maneira geral, têm sido pioneira, né? O Brasil e as Américas têm sido pioneiros na eliminação de doenças. Foi a primeira região do mundo que eliminou a polio, foi o primeiro que eliminou a rubéola e a síndrome da rubéola congênita, que anda junto com o sarampo, né? As vacinas são juntas e as doenças são semelhantes. O tétano, né? Da mãe para o filho e o sarampo. Então, a Europa tem uma tradição mais de conquistas em imunização mais lenta e muito atrás de nós aqui nas Américas. Então, as Américas, em geral, são pioneiras e recebem essas certificações muito antes. E não é à toa, quem for voar agora, né, seja voo nacional ou internacional, prestem atenção, que a hora que o voo começa a descer, eles sempre têm, 100% dos voos, tem um alerta do sarampo do Ministério da Saúde, exatamente chamando a atenção dos sinais e sintomas clínicos que pode acontecer, no sentido de que, se você tiver esses sinais, você obviamente tem que comunicar. Os comissários também têm que estar atentos a isso. E a frase final, né, que a gente ouve no avião, e eu ouço com muita alegria, é: vacina salvam vidas. Então, eu acho que é uma campanha
que, lógico, o Ministério da Saúde está fazendo exatamente no sentido da gente manter agora essa conquista que nós tivemos. Portos e aeroportos, né? Navios, todas as fronteiras têm essa recomendação, é um áudio que passa aí. Vou ver se eu consigo deixar aqui no nosso podcast o QR Code para quem quiser entrar e ouvir, é bem bacana. Só para finalizar aqui da minha parte, como que se trata sarampo? Faz tanto tempo que eu não vejo alguém com sarampo, felizmente, que eu não tenho mais noção de como que é o tratamento. Infelizmente, Cássia, não há ainda uma droga antiviral que mate o vírus do sarampo. Então, a gente trata basicamente os sintomas do sarampo, a desidratação que muitas vezes vem junto, as complicações, as pneumonias em geral, as infecções de ouvido e todas aquelas consequências do sarampo. O sarampo tem uma característica que ele abaixa a resistência da pessoa que pega sarampo. Então, as pessoas ficam mais vulneráveis a várias outras infecções, às vezes até meses depois de um episódio de sarampo. Então, quem tem um sarampo hoje fica com mais risco de ter uma pneumonia, de ter uma doença outra infecciosa, de tomar antibióticos, infecções de ouvido por um longo período. O sarampo mexe com a nossa modulação do nosso sistema imunológico e traz essa consequência no longo prazo. O único tratamento que tem sido recomendado é o uso de vitamina A. Então, assim que você faz o diagnóstico do sarampo, mesmo na suspeita, você já entra precocemente 2 dias só de vitamina A, especialmente para as crianças. Você dá umas vitaminas A em alta dose, isso se demonstrou efetivo na redução de morte por sarampo, naquelas complicações mais graves. O mecanismo ainda é pouco conhecido, porque que a vitamina A vai proteger da forma grave do sarampo, mas é uma das estratégias que se mostrou eficaz. Começamos a usar essa estratégia, especialmente em países que tinham deficiência nutricionais de hepatite A, e ela se mostrou benéfica para todo mundo. Então, suspeitou de sarampo, já entra com vitamina A no primeiro e no segundo dia, 2 dias de vitamina A. Isso reduz a chance de complicações nas crianças. Muito bom. Olha, acho que deu para aprender alguma coisa. Nossa, agora eu sei tudo sobre sarampo. Adorei a conversa e quantos alertas importantes, né? Que a gente está numa posição boa, uma posição que foi reconquistada, a duras penas, mas como o doutor Renato disse aqui, é uma coisa para ser mantida com cuidado, né? É isso. E com as vacinas em dia, né, Cássia? Eu gostaria demais, né, Rosana, de agradecer aqui a tua presença no R3K. Sua Saúde, nossa especialidade, nosso podcast em saúde, que procura trazer para vocês que estão nos acompanhando aí sempre informações de qualidade, temas atuais, pessoas de peso aqui para nos abrilhantar nesse bate-papo. E siga a gente nos nossas redes sociais, @R3K Oficial, nos nossos tocadores de podcast, no canal do YouTube e, claro, nas redes nossas sociais no Instagram, de @Rosana Richman, @Renato Kifuri e, claro, @Cassia.Godoy, com Y, no Instagram. Obrigado, Cássia, mais uma vez. Uma honra e um prazer ter você conosco. Foi um prazer ter essa conversa com vocês, pessoas que eu sempre admirei muito e quando quiserem conversar de novo sobre outro assunto, só me chamar. Não oferece não que a gente... Muito obrigada de estar aqui.